nosso pingo de esperança era chegar ao nosso filho para resgatar a gente. Falar assim, uau, vocês são um casal de novo, vocês têm um filho, vocês são uma família. E a gente apostou todas as nossas fichas nisso. Existe uma pressão social para que um de vocês exerça essa figura da mãe? A mulher tem esse lugar que é esperado dela que ela seja mãe. A gente não sabe ser mãe, a gente não nasce mãe, é um processo contínuo, gerúndio. E eu sei que é assim para os homens também. Como abrir espaço, acolher se isso não é reconhecido pela nossa sociedade. E aí vocês, como dois homens ocupando esse lugar, tô tentando imaginar a solidão desse processo, né? Será que tem um roteiro para a parentalidade? Educar e criar um outro ser humano é como a gente se preparar para uma viagem rumo ao desconhecido. Talvez você tenha feito todo um planejamento, pesquisado mapas, consultado guias, para então chegar lá e ser surpreendido com um novo destino, com novos códigos, novos hábitos, diferentes do que você imaginou. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher branca com olhos e cabelos castanhos abaixo dos ombros. Eu tô usando um blazer amarelo e atrás de mim tem um fundo de madeira com quadros e plantas. Olá, eu sou o André Tonani, eu sou branco, tenho cabelos pretos, olhos pretos, barba, tenho cabelo comprido, mas tá preso num coque. Tô de camisa preta com umas abelhinhas todas brilhantes, cheias de brilho. Oi, eu sou Lua Barros, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, escuros, olho castanho. Olá, eu sou Rafael Stein, sou um homem branco, cabelos já com bastante fios brancos, bem curtinho, uso barba, tô usando um óculos, uma camisa preta. Olá, meu nome é Humberto Baltar, eu tenho cabelo preto, black, barba e bigode. Estou usando uma bata nigeriana, azul, com detalhes laranja e amarelo, calça jeans, relógio preto e pulseiras. Olá, eu sou a Gabi, eu tenho 38 anos, sou uma mulher negra não retinta, tenho cabelos volumosos, castanhos, olhos castanhos, estou vestindo um macacão preto com um paninho azul em cima. Talvez você sempre tenha tido o desejo de ter um filho e sonhou com o tão esperado positivo. E imaginou que talvez ele viria de cara. Mas e quando essa espera é mais longa do que você poderia imaginar? Talvez você não saiba, mas esta é uma realidade de muitas famílias que encontram novas vias para realizar seus sonhos. No caso de dois pais, a busca pelo positivo exigiu muita resiliência e fé. Foram inúmeros tratamentos e tentativas e depois de 4 longos anos e um processo de fertilização em uma barriga solidária, o tão sonhado bebê finalmente chegou. E quem está preparado para essa longa espera? Ao lado de seu marido Hélio, foram eleitos pela revista masculina GQ como os papais da internet. Tonani soma mais de 500 mil de seguidores em suas redes sociais, onde aborda assuntos sobre parentalidade, pautas LGBT e temas sobre configurações familiares não tradicionais, ajudando pessoas a seguirem o caminho da fertilização in vitro no Brasil. Seja bem-vindo, Tonani, a gente quer muito ouvir a sua história. Obrigado, Camila, obrigado, Michele, pelo convite. Eu tô muito feliz de vocês abrirem essa pauta para a gente falar sobre novas configurações familiares. Então a gente sabe que hoje em dia formar uma família não significa ser só pai, mãe e filho, né? A gente vê que hoje em dia a minha família é uma família diferente e eu espero que daqui a uns anos ela seja considerada tão tradicional como qualquer outra família. A minha história ela começa no sonho de ter um filho, como qualquer casal que quer dar continuidade à sua geração, a colocar os seus valores no filho, no bebê. Só que eu nunca achei que eu poderia ter um filho por ser um homem gay, casado com outro homem. Bom, minha vida se resume a estereótipo do homem gay. Festa, balada, diversão, que é o que todas as pessoas acham que um homem gay faz, né? Ter um cachorro, ter um pet, né? Vamos ter um filho, vocês vão ter um cachorro? Não, vamos ter um bebê, um ser humano, né? Só que não vai nascer de dentro de nós, temos que ter outro recurso. Vocês vão adotar? Não, a gente vai fazer fertilização in vitro. No Brasil, tem algum... Não tem nada. É legalizado, é um processo amparado pela justiça, amparado pelo Estado. Então, assim, quando a gente começou a entrar nesse universo, o Hélio, que é meu marido, sempre teve o sonho de ser pai, mas eu sempre tive o pé atrás porque eu nunca tive figuras às quais eu podia me inspirar aqui no Brasil. Você não sabe, né? Que casal gay que tem filhos que levanta essa bandeira,
É muito difícil, a não ser lá nos Estados Unidos, onde o processo de barriga de aluguel é algo muito divulgado, muito fácil de acesso. E aqui no Brasil é a barriga solidária. Você tem que ter algum parente de 4º grau, você tem que ter alguém próximo que ceda o útero para você realizar o seu sonho. E é algo muito difícil, algo muito custoso também. E aí, depois de muita pesquisa, a gente descobriu que era possível aqui no Brasil. A gente começou a dar início ao tratamento. E aí eu falei, ele, vamos com calma, porque depois de 9 meses vai ter uma criança aqui, né? Aí ele, então, não é assim que funciona. Por mais que seja um processo que a gente tem o controle, a gente tem a ciência ao nosso lado, não significa que a gente vai dar certo na primeira vez, né? E no nosso caso, não foi na primeira, não foi na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. Foi só na 8ª que a gente conseguiu realizar o nosso sonho. E durante todo esse caminho, a gente passou por diversos obstáculos aos quais eu não estava preparado. Não estava preparado financeiramente, não estava preparado emocionalmente e também não estava preparado com uma inteligência a entrar no mundo da medicina, aos quais você tem que abaixar a cabeça para o que os médicos falam, porque você não tem domínio sobre o que está sendo feito ali com o seu material genético. Você tem que confiar no que está sendo feito e achar que os profissionais estão com as melhores das intenções. Mas muitas vezes, alguns profissionais estão interessados em que você continue tentando, para que você continue pagando mais tentativas, principalmente quando vem que você é um casal que tem recursos e consegue investir. Mas no nosso caso, chegou um momento que o recurso acabou. A gente teve que vender carro, a gente teve que vender bens. E a adoção era uma opção? Passou a ser uma opção no meio do caminho. Mas a nossa primeira opção era ter filhos por fertilização in vitro. Até porque a gente queria realmente saber se era possível seguir esse caminho no Brasil e sermos um dos pioneiros para contar essa história e inspirar outros casais. E aí conseguimos engravidar na 4ª vez, celebramos, foi incrível, contamos para toda a nossa família. Passou o 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, perdemos o bebê. E esse bebê tinha nome, esse bebê tinha toda uma expectativa, mas aí não vamos deixar a peteca cair, vamos tentar de novo, vamos continuar. Na 5ª, na 6ª vez, engravidamos de novo. E aí, aquela alegria, aquela emoção, passam-se 4 meses, perdemos de novo. Então assim, a gente estava falando do caso do Rafael, sobre o luto, né? Quando a gente lida com o luto, parece que você não tem a possibilidade de sofrer. E o meu marido, ele tem um mecanismo de defesa que é muito parecido com o da sociedade. Não era para ser. Vamos tentar de novo. Não, mas aconteceu. Essa criança, ela existiu. Ela tem um nome. Essa vida, ela existiu. Ela tem um nome. Eu tenho a foto dessa criança guardada comigo. Então, eu preciso viver isso. E eu não sei nem se eu quero mais ter uma família. Porque é muito para mim. Emocionalmente é muito, eu não sei de onde eu vou tirar recursos para continuar. O processo de adoção é algo muito extenso, demoram-se anos. Eu tenho amigos que conseguiram ter filho por adoção por 8 anos, na fila de adoção. Então assim, tirando a parte pesada, que é o que eu estou contando para vocês, eu consegui percorrer todo esse caminho e ter o meu filho, que hoje é o Filipe, com 8 meses. E graças a... Eu estava falando, inclusive, depois eu quero saber muito sobre a Alice, porque a perda de um filho não se compara à perda de um feto. Eu quero muito... Não, mas se compara sim. Olha a competição, Abre espaço para sua dor. Abre espaço para sua dor. Mas, tá vendo como a gente cancela o nosso sentimento? Né? Não vou... Eu tive 4 perdas gestacionais, então, eles estão você aqui. Sabe o que eu tô passando. Como é. Mas o que eu quero dizer é graças às dificuldades que a gente passa na nossa vida, a gente cria projetos para ajudar as outras pessoas para que não passem pela mesma dificuldade. Rafael escreveu vários livros, você abriu um Instagram que você compartilha muito da sua história, a Lua fala sobre a adolescência, você compartilha sobre o seu pai, e a minha história é justamente para inspirar outros casais LGBT que achavam que, como eu, não era possível ter um filho genético através de fertilização in vitro, que é sim possível. É difícil? É muito difícil, é custoso, mas o preço de um sonho
ele é realizável se você coloca isso como um objetivo principal. E eu criei esse projeto Dois Papais, junto com o Hélio, que é um canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, no qual a gente inspira outros casais. Ele tá no TikTok, só fazer essa parte. Gente, Muito jovem. O Filipe está também. Sofrem. E aí a gente inspira outros casais a seguirem esse caminho e não passarem pelas armadilhas que nós tivemos com médicos, com clínicas, com hospitais, e encurtar esse caminho para que as pessoas não sofram o quanto a gente sofreu. Então essa é a nossa história. Ai, que bom que tem o Filipe no seu currículo. Terminar pra cima. Ele é showtime, gente. Aqui é up, né? É isso. Obrigada por você trazer, mas me conta aí como foi, primeiro, validar essa família, que eu acho que é uma pergunta que a gente tem hoje, assim, como tornar a sua família uma família que é vista pela sociedade? Minha família não é vista pela sociedade, esse é o lado ruim, porque nós até hoje temos dificuldade para receber auxílio parentalidade do INSS, nós tivemos dificuldades na hora do parto, porque não reconhece o parto feito por uma pessoa que não é a mãe. No caso, a nossa barriga solidária não é a mãe, ela é apenas uma gestante, ela não tem nem laço de DNA e não tem nem o laço de útero, que não é dela. Então não tem plano de saúde, é isso? Não, o plano de saúde é um plano para ela, mas o bebê tem um plano de saúde que é dele. Então ela tem um apartamento que é no hospital para ela, outro apartamento que é pro bebê. Então é uma configuração que a sociedade não está pronta para receber essa família. Quando você vai preencher um formulário, ainda existe mãe e pai. Então ainda existe muita coisa a ser desenvolvida, a ser ultrapassada. E nós, por termos essa exposição na rede social, a gente quer mudar muito do status quo. Então a gente fala, é legal fazer post no nosso dia a dia, inspirando as pessoas, contando, sendo divertido, trazer diversão para a vida das pessoas usando o TikTok, o Instagram, é legal. Mas usar a nossa audiência para mudar a sociedade também é importante. Então a gente tem projetos de lei que a gente vai entrar através de partidos políticos para mudar questões de família, de configurações familiares. Não é mãe e pai, e sim famílias parentais. São termos que a gente vai começar a mudar e que não vai ser do dia para a noite, mas alguém tem que fazer esse exercício. E nós temos recursos, temos influência, temos audiência, então tudo vem por um bom motivo, né? É o pra quê, né? É o pra quê. Então, o que você falou, minha família vai ser validada, mas eu tenho que colocar a minha família, eu tenho que expor a minha família todas as horas para que as pessoas vejam que é normal, 2 pais com um bebê. E isso não me faz ser menos pai. O Filipe não ter uma mãe é uma coisa que eu recebo muito na rede social. Ai, coitado, mas ele não tem mãe, mas ele tem 2 pais. E se ele tivesse só uma avó? E se ele fosse adotado? Tudo bem, é o amor que tem naquela família. É ali que mora a construção de um ser humano. É com base no amor, não é com base no DNA. É basicamente isso. Mas como a gente faz para esperar a frustração de um positivo, assim? Alguém passou por isso, com perdas e com espera? Eu tive perda depois, mas para Alice e pro Dom foi fácil. Depois é que veio uma perda por repetição, assim. E é angustiante, mas eu acho que é diferente quando você já tem filho. Aí, né, eu já tinha tido a Alice, o Dom já estava aqui. Então, era uma espera de um positivo que estava difícil. Mas eu acho que antes, quando o filho ainda não chegou, não tem ninguém aqui com a gente, eu acho que deve ser mais complicado, talvez você possa dizer, dessa espera. É complicado porque, assim, você tem que lidar com coisas que saem do seu controle. E a vida é assim, a gente tem que se frustrar. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, que a gente não vai ter aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. E eu me conectei muito com a minha espiritualidade, com a minha religião. A gente comentou bastante sobre ancestralidade, então a gente acaba se conectando a coisas que não são desse mundo físico para a gente conseguir explicações, né? Então é muito superficial a gente chegar e falar assim: ah, não deu certo agora porque Deus não quis. Ah, não, mas na próxima vai dar certo. Então, assim, as pessoas que estão tentando e que não conseguem e que expõem isso, não deem esses conselhos, porque isso parece ajudar, mas isso também não ajuda. A frustração é uma coisa que você tem que viver junto com a pessoa. É igual o seu filho chorar. Você não corta o choro do seu filho. Você não bloqueia aquele sentimento. Você utiliza você é um canal de transição para que o choro aconteça, ele entenda esse sentimento, para que quando esse choro vier de novo, ele saiba como reconhecer e como curar. Então, quando você perde um bebê, quando você passa por uma frustração, no caso de um aborto, como foi o nosso que passamos por 2 vezes, você precisa se permitir
entender esse sentimento, passar por ele, porque isso pode acontecer mais vezes. Tem pessoas que passam por diversos abortos, mulheres que têm complicações e que precisam recorrer para uma barriga solidária também, porque não tem problemas no útero. Então a frustração ela faz parte do processo. Então se você vai entrar numa fertilização in vitro, saiba que isso realmente vai acontecer. Se você estiver pronto para não engravidar de primeira vez, é um passo de maturidade e evolução. Todo mundo quer engravidar de primeira, mas se você entrar com a cabeça de que pode ser na segunda, você se frustra menos. Essas etapas você compartilhou na sua vida, mas muita gente vive isso de forma silenciosa. Eu vivi isso de forma silenciosa. Você compartilhou depois, né? Compartilhei depois, e todas as perdas, eu me fechava. Inclusive, eu e meu marido, a gente acabou se fechando e nos distanciando. Tem situações na nossa vida, como o caso do Rafael, que perdeu a esposa, vocês acabaram se conectando porque aquilo era o resto do que vocês tinham de aproveitamento. No nosso caso, a situação era tão desgastante, era tão estressante, porque tudo aconteceu durante a pandemia. Então não entrava dinheiro na nossa família que fizesse com que a gente tivesse recursos para continuar investindo. O nosso projeto só tinha frustrações atrás de frustrações. A nossa vida como casal também não tinha chama. Então a gente se distanciava. Nós nos tornamos sócios de um projeto de ter filhos. Então nós não éramos mais um casal, nós éramos um sócio num projeto de fertilização in vitro e nós falávamos com médicos, os momentos juntos eram em reuniões com o médico. A gente passava tempo em casa tentando fazer pesquisa sobre como, fazer dar certo essas tentativas de fertilização in vitro. Então, o nosso pingo de esperança era chegar ao nosso filho para resgatar a gente. Falar assim, uau, vocês são um casal de novo, vocês têm um filho, vocês são uma família. E a gente apostou todas as nossas fichas nisso. É igual o pôquer, você põe tudo. Ou você perde tudo, ou eu perco o meu marido, o meu dinheiro, e vai cada um para um canto e começa a vida de novo. Ou a gente realiza nosso sonho, e foi isso que aconteceu. Graças a Deus. Que bom. Uau. É porque é comum que o casal, quando a gente tem um horizonte, a gente tá olhando numa mesma direção. E aí começa a falhar aquela direção, ela não vem. E aí é natural. Eu acho que a maioria das pessoas balança um pouco, né? É diferente quando a gente tá passando, por um luto previsível, né? Eu não sei se no outro episódio você falou da sua esposa, eu não sei se vocês sabiam. Não, sim, vocês já sabiam, que ia acontecer. Então, mas é difícil se conectar. Quando eu estava na UTI, eu vi assim, as enfermeiras, elas conversavam bastante com os casais, porque elas sempre avisavam assim, olha, o divórcio aqui é para mais de 80%. Nossa. Na UTI. Porque é isso, assim, esse futuro se esvai e parece que às vezes o jeito de lidar com essa dor é silenciar, é se afastar. Como fica essa expectativa desse bebê que chega também, né? Ele é colocado num lugar, assim, de salvar muitas coisas. Salvou o relacionamento, salvou toda a expectativa, mas isso criou outras expectativas nas quais eu não estava preparado. Então, colocar o meu bebê na rede social, mostrar ele para o mundo, mostrar ele para os meus amigos, começaram uma série de preconceitos pelo fato de sermos dois pais e não termos uma figura feminina ali para dar o norte, porque como se apenas uma mãe pudesse dar o norte na criação de um filho. Como que um homem vai poder cuidar, como dois homens. E você como pai solo, acho que compartilha do mesmo sentimento assim, que eu. Como que um homem vai poder cuidar dessa criança? Como dois homens, né? Exato. Quem vai dar de mamar? Então a gente se via no lugar de ter que dar explicações para as pessoas. Quem vai dar de mamar? É a fórmula. Mas não tem peito? Não. Mas por que vocês não pegam leite de um banco de leite? Porque isso cabe à escolha do casal. Mas por que vocês não adotaram, já que foi tão difícil? Porque nós queríamos seguir dessa forma. Então a gente se colocou num lugar que a gente teve que explicar muitas coisas, mas ao mesmo tempo quando a gente se expõe na rede social, vem muita gente legal falar, cara, eu sou gay, eu sou lésbica, eu não sabia que dava para ter filho no Brasil, me mostra o caminho, me fala como foi para você, o que deu certo, o que deu errado. Então muitas vezes você compartilhar a sua história, você acaba inspirando pessoas que você nem conhece. E hoje a gente tem uma comunidade de pessoas que eu chamo as dindas e dindos do Filipe, que são pessoas que acompanham o nosso dia a dia, que
veem o Filipe crescer e sabem do perrengue que a gente passou e que estamos passando. Mas eu sempre gosto de falar e assumo: não sei ser o melhor pai, estou aprendendo junto com meu filho, ele me ensina, eu ensino para ele, e não tem uma referência de 2 pais com um filho. Estamos criando essa história que tem pouquíssimas famílias nessa configuração. Sim, enquanto você estava falando, né, eu estava pensando em vários casos de homofobia que a gente tem no país, e a dúvida que fica é: existe uma pressão social para que um de vocês exerça essa figura da mãe, um que seja o feminino do casal, ou que performe esse maternar, ou se compreende como funciona? É um pouco... deixa eu ver como eu vou explicar. Em situações, eu já cheguei a ser questionado se eu era mãe porque eu tinha cabelo comprido e eu era mais delicado do que o meu marido. Em outras situações, as pessoas entendiam que éramos 2 homens e não era necessário ter uma mãe. Então, já que eu entendi que cada pessoa vai concluir o que quiser, a minha família vai ser do jeito que ela é. Eu com meu cabelo comprido, o Hélio do jeito que ele é, eu com as minhas roupas brilhantes, e o Filipe, cara, ele é maravilhoso. Ele vai crescer num mundo onde existem famílias de 2 pais, de 2 mães. Os filhos de vocês vão ser preparados para entender que o mundo está em transformação, está em mudança, e eu não vou conseguir privar ele desse sofrimento. Ele vai ter que aprender com as próprias pernas o que é o mundo, né? Tonani, deixa eu te fazer uma pergunta. Tirando essa vida que está exposta, né, que é editada, todo mundo sabe, tirando essa travessia que foi a chegada do Filipe, o que você consegue entender que esse menino trouxe para sua vida que não está ali, não tá acessível na rede social? Tá num lugar muito profundo que você ainda está tentando... Porque eu escrevi um livro que se chama Eu Não Nasci Mãe. Porque, apesar da mãe ter esse lugar garantido, né, socialmente, a mulher tem esse lugar que é esperado dela que ela seja mãe, que, aliás, olha-se para a mulher como esse sendo o grande objetivo, né, da existência da mulher. A gente não sabe ser mãe, a gente não nasce mãe, é um processo contínuo, gerúndio. E eu sei que é assim para os homens também. Então, queria saber mais profundamente o que é que o Filipe transformou, assim, que pai, que homem o Filipe fez nascer. Eu sempre fui um homem muito... Eu sou artista, né? Então eu canto, eu trabalho com a minha alma. E sempre foi uma coisa voltada a atenção para mim, em tudo na minha vida, né? Então, em questão a palco, em questão a projeto, a criação, a música, a performance. E a partir do momento que o Filipe nasceu, eu passei a ficar em segundo plano. E isso para mim foi um rompimento muito... E não só um rompimento de atenção, mas a atenção do meu marido não era para mim. Ele acordava e ia pro quarto do Filipe sem me dar um beijo de bom dia. Tipo, eu estou aqui, eu continuo sendo a sua prioridade. E não sou mais a prioridade. Então o Filipe veio me mostrar de que a gente tem que abrir mão do nosso ego, porque a vida não é sobre a gente. A vida é sobre o próximo, o que a gente vai passar pro outro. E o Hélio, ele vai continuar me amando sempre. Não é porque ele não me deu um beijo de bom dia que ele me ama menos ou me ama mais. Eu não tenho ciúmes do meu filho. Só um pouquinho. Só às vezes. Só um pouquinho. Era isso que eu queria saber. Lógico que tenho. Que a Globo não mostra. Lógico que tenho, mas o Filipe veio me ensinar que não é mais sobre mim. Não é mais sobre mim. Os filhos fazem isso, né? Eles salvam a gente desse egoísmo, do autocentramento e tal. Eles salvam a gente. E dá pra ser rede de apoio de uma família que tá passando por isso de forma silenciosa? Como a gente faz pra ser rede de apoio? Difícil, né? Você penetrar, assim, você... Sem a pessoa abrir. Sem a pessoa abrir, você... Eu não sei se vocês tiveram isso, se vocês atravessaram isso se vocês abriam para os amigos. Era pandemia, né? Então acho que foi ainda mais difícil, né? Teve essa camada extra do isolamento. Foram pessoas muito próximas que a gente se abriu. Foram pessoas muito próximas. Mas eu acho que não tenho como responder, Cami. Elas souberam acolher? As pessoas, elas sabem acolher, mas de um lugar que faz sentido para elas. Mas às vezes aquilo não faz sentido. Ouvindo você falar, né, e contar a sua história,
assim, para mim, são 2 lutos, né? O luto pela perda do bebê e o luto do homem. São 2 lutos que não são reconhecidos, se a gente olhar os acadêmicos, né? E como abrir espaço, acolher se isso não é reconhecido pela nossa sociedade. E aí vocês, como 2 homens ocupando esse lugar, eu estou tentando imaginar a solidão desse processo, né? Daí você falou que foi um grupo restrito que acolheu. E a luta da perda gestacional que também é diminuída socialmente. Exatamente. Como se aquele filho não fosse importante. Como se ele fosse, assim, um projeto que não deu certo, uma receita que não, daqui a pouco você faz outro. Só relembrar os comentários que você citou aqui, né? Não, da próxima vez, a gente contou aqui só 3 lutos não reconhecidos. É a mesma coisa que eu falar pra você. Você perdeu o seu braço, mas você tem o outro. Isso. Fique feliz porque você tem o outro. Mas eu quero os 2, né? Exatamente. Eu quero meu filho, eu quero ter essa possibilidade de engravidar como tantos outros casais. Mas que bom que eu tenho uma história de sucesso para contar para vocês e espero que todos possam compartilhar e ver a nossa história nas redes sociais. E só falar da importância, né, de talvez quando você expõe isso, como você faz, né, como você cria esse espaço, porque você, ao fazer isso, você autoriza outros homens a também, sabe, não só entender do processo, mas também vivenciar isso. Quando você se expõe, se mostra vulnerável, isso valida também a dor das outras pessoas, sabe? É muito bonito isso. E a gente fica focado às vezes só na dor, né? Assim, mas tem um amor que paira ali, sabe? Que usa isso para poder abrir espaço para a gente poder, por exemplo, estar aqui conversando hoje. E aí ele se torna rede de apoio de outras pessoas, né? Porque então ele prova onde o amor consegue levar a gente. Qual foi o impacto na sua vida profissional de tantas tentativas? Acho que você trouxe aqui um pouquinho, né? E dos tratamentos até chegar nesse positivo. Eu acredito que o impacto ele se deu mais no nascimento do Filipe, porque como somos 2 homens, não tivemos a possibilidade de um se afastar do trabalho para termos uma licença parentalidade, porque não é reconhecido isso hoje pelo governo, uma assistência para um homem se afastar enquanto o outro homem é o provedor. Então esse foi o maior impacto que a gente teve, mas a gente conseguia se dividir, até porque somos sócios, empresários do mesmo negócio, o que nos permitia uma certa flexibilidade. Mas a gente tem que lidar com o que o universo nos coloca na nossa frente. Afinal de contas, Deus só coloca nas nossas costas aquilo que a gente consegue carregar. Cuidar é um ato de amor conosco e com quem amamos. É uma ação individual com impacto coletivo. No quadro Tempo de Cuidar, a psicóloga e terapeuta familiar Thaís Mazzi, mãe do Pedro e da Melissa, nos ajudará a organizar as conversas e a nos percebermos. É um direito que deve ser assegurado pelo macrosistema, governo, políticas públicas e nos microsistemas, em nossas redes de afetos de humanidade. Por isso, não se esqueça que é sempre importante pedir ajuda de um profissional. Como cuidar das expectativas, frustrações e emoções na espera de um positivo? Olá, eu sou a Thaís Mazzi, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, eu tô usando um brinco laranja escuro e uma blusa marrom e eu tô no meu consultório, na minha parede com um fundo branco atrás de mim. Acho que escutar o Tonani, ele trouxe no episódio da Areta, da história da Areta, o quanto ele gosta, né? O quanto para ele é saudável ir para o humor em situações difíceis. E eu super concordo. Eu acho que o humor é um grande aliado em muitas situações. Então, acho que eu quis relembrar isso agora, porque de alguma forma isso ficou marcado em mim, nesse recurso que o Tonani apresenta pra gente, né? Que tem horas que vale a pena suavizar com o humor, né? E eu penso no humor, na poesia, na arte, né? Nessas saídas bonitas que a gente tem como sociedade. E aí eu fico pensando com a conversa, com toda a experiência que o Tonani trouxe, com o que ele apresentou, o quanto a gente tem, né, um lugar, um papel de poder criar filhos, filhas e as crianças que fazem parte do nosso entorno para reconhecer as diversas configurações de famílias. Eu acho que esse é um tema que me atravessa muito, porque na minha prática clínica, né, além de tudo que já foi falado na conversa linda que eles tiveram, na minha prática clínica,
São inúmeras famílias que se apresentam em um formato que descumpre a regra, em um formato que sai dessa norma estabelecida socialmente, historicamente, e que isso causa uma dor, assim, isso causa um deslocamento, às vezes, muito intenso. Então, conforme ele foi contando, eu me lembro de uma família que eu atendi, uma paciente, que é madrasta, né, que tem um enteado. E ela me conta com muita emoção o dia em que ela foi enviar, né, junto com o pai desse jovem, eles foram preencher um formulário de acampamento para esse filho. E lá no formulário tinha lá as opções, né, quem está responsável? A mãe, o pai, e aí tinha madrasta e padrasto. E para ela foi a primeira experiência onde ela foi nomeada, onde ela existia como uma responsável, como uma possibilidade de contato. No geral, vai ter pai, mãe, até avô, avó, tio, tia, mas a madrasta e o padrasto ela nunca tinha encontrado. Então, ouvindo o Tonani, como ele conta de um jeito, né, que faz do limão a limonada, como ele traz esse recurso da leveza, me parece, mesmo vivendo situações muito difíceis, e da persistência no sonho, eu fico um pouco com esse papel, né, e com esse pensamento que é a gente tem um dever social, né, de legitimar nas nossas narrativas, nas escolhas que a gente faz, nos produtos que a gente consome, no que a gente assiste, um dever de poder reconhecer todo tipo de família. Acho que a família do Tonani, ela precisa se sentir muito à vontade no mundo, para que todos eles cresçam, para que eles cresçam saudáveis. E isso acho que é o que mais me atravessa, como nós podemos atuar criando condições, né, para que a família do Tonani exista tão feliz, tão completa, com esse sonho realizado que ela tem hoje. Essa é uma pergunta que eu levo desse episódio, né, e sentindo que tem aí um convite para que a gente possa escolher os caminhos de atuação frente à história que o Tonani nos traz. A espera do positivo, por muitas vezes, ela é vivida pela família de forma silenciosa. Muitas empresas não sabem o que o seu colaborador está vivendo. E esse impacto é sentido por todos, mas ele não é cuidado. Esse é um tema sensível e bastante delicado, porque qual a medida para a gente não ser invasivo? Perguntar se a pessoa pensa em ter um filho, se já está esperando, pode ser um gatilho imenso para as pessoas que estão na tentativa. Por isso, não faça essas perguntas. Aqui o que é importante é promover um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas se sintam à vontade de trazer seus desafios quando estiverem prontas para compartilhar. Segurança que vem através de uma liderança empática, preparada e de uma cultura acolhedora à parentalidade. Então, oferecer rodas de conversas, políticas parentais, ter líderes que contam as suas experiências e suporte aos colaboradores é uma forma de fazer tudo isso. Nesse episódio, uma família homoafetiva precisa ser contemplada na política parental da empresa, inclusive com a licença parental estendida, universal e equalitária. A Filhos no Currículo pode ajudar a sua empresa a cuidar desse assunto. Por isso, conta com a gente. Você conhece os seus direitos e os direitos de toda criança e adolescente? No quadro Direitos Parentais, com a doutora Bianca Bonfim Carelli, mãe e madrasta, advogada e consultora trabalhista, especialista em questões parentais e de gênero, você irá descobrir aquilo que é assegurado por lei e que talvez nem saiba. Olá, eu sou Bianca, sou uma mulher branca, magra, meu cabelo é preto, está abaixo dos meus ombros, estou com um colar branco e preto, com traços dourados, uma blusa preta, sem mangas, brincos brancos de tamanho médio. Atrás de mim tem um armário de cor gelo com várias prateleiras e objetos de decoração. Quanto ao tema famílias tentantes, interessante que a gente não tem nenhum direito reconhecido no nosso ordenamento jurídico que fale sobre a conciliação desse período, que é um período de grande vulnerabilidade emocional e física, né, para as famílias que estão passando por esse processo e as relações de trabalho. Mas o que é
muito importante, e o que eu sempre falo para quem vem com esse tema, quem me pergunta, quem me solicita em relação a esse tema, é também estabelecer um diálogo com o médico que está te acompanhando nesse tratamento e entender quais os desdobramentos para a sua saúde. Há alguma questão na sua saúde por você estar passando por esse processo? E aí, quando eu falo saúde, é saúde física e saúde mental. Há algum desdobramento para a sua saúde? Né? Como é que você está passando por esse processo? Quais são as consequências para você? Quais são as consequências para você conciliar o seu trabalho com um tratamento que muitas vezes tem uma carga, tem um impacto importante para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Explicar para o médico que está acompanhando o seu tratamento ou para a equipe médica que está acompanhando o seu tratamento como é que é a sua rotina de trabalho. Ver se isso é compatível, se não é compatível, se precisa de alguma adaptação, porque essa conversa vai ser fundamental para que você peça eventual reconhecimento do seu direito. E aí, como a legislação não fala nada sobre a questão de ser ou não tentante, a gente precisa solicitar o reconhecimento de qualquer direito a partir da compreensão do quanto aquilo impactou a saúde física ou mental daquela família, das pessoas que estão passando por aquele processo. Mas a gente também perder essa ideia, né, deixar um pouco de lado essa ideia, a legislação não fala nada, então não tenho nenhum direito, então tem que continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo, né, com a cara e com a coragem, fingindo que nada está acontecendo. Não. Sempre conversar, dar esse feedback para a equipe médica que está te acompanhando, do que está acontecendo com você, de como você está se sentindo, de como é a sua rotina de trabalho, de como você está sentindo essa rotina de trabalho, e ver o que pode ser feito, o que pode ser alinhado aí a partir do encaminhamento do seu médico, das suas questões de saúde nesse período. Para quem é servidor público e, por exemplo, às vezes trabalha num estado e o marido trabalha em outro estado, a gente tem alguns precedentes judiciais garantindo que essa servidora que está passando por um tratamento possa ser removida para morar junto no mesmo estado, no mesmo município que o seu marido, que o seu parceiro, para conseguir dar continuidade ao seu tratamento, né? Porque imagina, se você está fazendo um tratamento e você está distante do seu marido, como é que isso pode funcionar? Então, a gente já tem alguns precedentes judiciais. Além disso, para quem é servidor, vale buscar o departamento de pessoal, gestão de pessoas, recursos humanos, para ver se existe alguma normativa dentro da instituição ou do órgão ao qual você está vinculado. Porque às vezes a lei pode não prever nada, mas o seu próprio órgão pode ter olhado para essa questão e garantido um direito diferenciado para as famílias que estão passando por esse processo. Da mesma forma, quem é CLT, vale perguntar se a sua empresa tem alguma política interna nesse sentido. A gente sabe que algumas empresas estão parando para olhar para esse tema. E também vale buscar o seu sindicato. Alguns acordos estabelecidos entre sindicatos também garantem alguns direitos. Aí é caso a caso, você precisa saber qual é o acordo aplicável ao seu caso, qual é o seu sindicato e buscar essa informação. Se necessário, buscar também assessoria jurídica. Para quem está numa relação homoafetiva, também é importante buscar assessoria jurídica, né? A gente tem o reconhecimento a partir de precedentes judiciais da dupla licença maternidade, no caso de casais de duas mulheres. A gente tem pais que conquistaram o direito ao período da licença maternidade, seja de 120 dias, seja de 180 dias, mas na maior parte dos casos isso acaba precisando passar por uma judicialização. Então, se é o seu caso, se você quer saber um pouco mais sobre isso, busque assessoria jurídica. A gente gravou uma live sobre esse tema e isso vai ser disponibilizado, o link dessa live está bastante completa sobre isso, então sugiro quem estiver com dúvida, quem quiser se informar mais também, que busque assistir essa live. Nosso programa Parentalidade Fora do Roteiro está chegando ao fim, mas a gente sabe que essa é apenas a primeira página de um longo roteiro que você vai escrever a partir das suas próprias experiências. Para o quadro final, continuando a conversa, nossos convidados prepararam indicações incríveis para você que quer um pouco mais. Se você quiser conhecer mais sobre a história do André Tonani, acompanhe as redes sociais do @2papais, o número 2, no Instagram e no TikTok. Lá tem muita informação para famílias que desejam conhecer mais sobre tentativa e fertilização in vitro.
Este programa é uma realização da Filhos no Currículo, teve apoio da Mustela e edição e produção do Mux. Não deixe de acompanhar Filhos no Currículo nas redes sociais. E eu te espero no próximo programa Parentalidade Fora do Roteiro para embarcar comigo numa viagem sem destino certo. Até lá!